A oração é a arma que o cristão usa para destruir e anular, tornar ineficaz toda a ação do mundo das trevas. Escuta, quando você ora, o reino do Espírito reage à vibração da oração. Lembro-me de uma vez, enquanto eu orava, o Senhor me arrebatou em espírito. E eu estava numa sala toda branca. E naquela sala tinha linhas de frequência. Naquelas máquinas que apontam o batimento cardíaco. Aquela linha que faz isso. Tinham linhas com vibrações. Cada linha tinha uma cor. E tinha um nível de vibração. E eu me perguntava, e eu perguntei para o anjo que estava comigo, o que é isso? E ele disse, o Pai me mandou te mostrar para que você veja. E eu me perguntei o que é isso? E o anjo me disse, são vibrações. Eu disse, que tipo de vibração? Ele me disse, a vibração da oração. Amém. Ele me disse, toca numa delas. E eu toquei. Quando eu toquei naquela vibração, quando eu vou repetir, quando eu toquei naquela vibração, eu ouvi o apóstolo Benjamin de Jesus a orar. Repito, eu ouvi o apóstolo Benjamin de Jesus a orar. O Senhor me disse, toca naquela, toquei, ouvi o Média Joe Rodrigo a orar. Só vou falar desses. Cada frequência que eu tocava, afinal de contas, era uma oração do homem de Deus. E aquela sala estava cheia de frequências. Estava completamente cheia. Cada linha que passava tinha um nível de vibração diferente. Da auxiliação. Aquela auxiliação, cada linha era mais grossa do que a outra. Eu cheguei numa das salas onde tinha só vibrações pretas. E eu quis tocar e o anjo me disse, não toca. E de repente descia algo como uma espécie de luva dos céus. E o anjo pegou e colocou nas minhas mãos, como se fosse uma espécie de proteção. Me disse, podes tocar agora. Quando eu toquei, eu comecei a ouvir sons de batuque, sons de berimbau. E eram rituais satânicos. O que me assustou dentro daquela visão é que as frequências satânicas eram muito grandes. A frequência do Média Joe Rodrigo era extraordinária. Do apóstolo Benjamin era muito forte. Mas maior parte das frequências que estavam lá eram fracas. Repito, maior parte. Não disse que todas que estavam lá eram fracas. Eu vi frequências muito fortes naquela sala. Eu ouvi orações de pessoas que eu nunca imaginei que eu iria ouvir. Eles estavam orando naquele exato momento. Só que eu fui para uma sala. Só que a quantidade de frequências fortes eram pequenas, enquanto a quantidade de frequências malignas eram muitas. Quando comecei a tocar, quando eu toquei naquela frequência preta, Deus me arrebatou em espírito para a província da Lunda Norte. E eu cheguei numa zona e estavam diante do rio, eu vi um grupo com máscaras a dançar à beira do rio, com uma fogueira, batuques a serem batidos. Eu vi, Deus me falou, a frequência satânica sobre a nação é maior do que a frequência divina. Se vocês querem que eu visite a vossa nação precisa me buscar. Não existe nação que Deus fez a história com ele sem que essa nação clamasse a Deus. Escuta em nome de Jesus. Se nós queremos que Deus olhe para a nossa nação, nós precisamos aprender a clamar a Deus. Escuta em nome de Jesus. Enquanto cada dia que passa os cristãos estão mais fracos espiritualmente, mais mortos espiritualmente, o mundo das trevas está a ganhar força e expressão no nosso tempo.
Nem pessoas famosas mais estão a ter medo de mostrar as suas crenças satânicas. Não estão a ter vergonha, estão a se apresentar publicamente, sem medo de mostrar quem são. Mas o cristão tem medo de receber sua verdadeira natureza em Cristo Jesus, que não é uma natureza fraca, mas é poderosa. A Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Porque não me envergonharei do Evangelho, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é simplesmente meras palavras persuasivas. Paulo disse: quando fui ter convosco, não falei apenas meras palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, aleluia, mas é demonstração de espírito e poder. O verdadeiro Evangelho tem espírito e tem poder. Não me prego o Evangelho sem espiritualidade, não existe. Todo Evangelho sem espiritualidade é um Evangelho nulo, porque o poder do Evangelho está no Espírito. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Quanto mais carnal a igreja se tornar, mais espiritual o mundo das trevas será. Quanto mais forte a igreja se tornar, menos eficaz o mundo das trevas será. Eu vi poucas orações fortes naquela sala. Eu cheguei na sala, maior parte das frequências que estavam dentro daquela sala eram frequências fininhas, pequenas. Poucas foram as grandes frequências, mas maior parte, te digo sem medo de errar, 80% das frequências que eu encontrei naquela sala eram fininhas. Qual é a nossa força de oração, afinal de contas?